Salve, nação rubro-negra, boa noite para todos vocês, chegando para a nossa live informativa, nosso vídeo informativo, nesse Mengão 8h30, trazendo aí as últimas informações sobre as lesões, né, 2 problemas que o Flamengo tem, sobre essa preparação, sobre programação dessa semana. Obviamente, também iremos atualizar vocês aí sobre algumas notícias envolvendo a negociação do Gabigol. Mais uma vez, essa história se repete. Gabigol vai ser negociado, não vai ser negociado, como é que está funcionando isso nos bastidores. Vitor Pereira também tem informação, né, que ele ganhou, como a gente colocou, um apoio aí internamente no Flamengo para executar suas ideias e as suas metodologias. Enfim, muita coisa vai ser falado, muita coisa vai ser tratada. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo ao canal Visão Rubro-Negra, sinta-se à vontade, deixe o seu like, se inscreva se você não é inscrito e participe aqui, deixando os seus comentários abaixo de tudo que a gente foi informando, tá bom? Vamos lá. Vamos primeiro para a primeira informação. A gente falou hoje no Mengão 11h30, mas eu sei que muita gente, pela correria, não conseguiu acompanhar, então eu vou repetir, porque essa informação é muito importante. O Arrascaeta foi detectado uma lesão que já existia no pubis. Por conta disso, vai ser desfalque, mas, obviamente, o Flamengo não tem partidas por agora. A primeira partida é a semifinal do Campeonato Carioca, provavelmente dia 2 de abril. Até lá, existe uma expectativa que ele consiga fazer uma boa recuperação. Além dele, o zagueiro Pablo, segundo o jornal O Dia, sofreu uma lesão também na coxa, no grau 2, e com isso o jogador vai ter que correr contra o tempo para conseguir estar apto, né? E assim ficar à disposição do técnico Vitor Pereira ainda para a final dos estaduais, que vão ser divididos em 2 jogos, dia 2 e dia 9 de abril. Então, Pablo podendo ser um desfalque e o Arrascaeta também podendo ser um outro problema, principalmente no meio de campo, que a gente tem enfrentado essa carência, que a gente sabe como é que está a nossa situação. Sobre a programação essa semana, o Flamengo, junto com a comissão técnica, né, Vitor Pereira, deu 3 dias de folga, assim como o Fluminense. O Fluminense jogou sábado, então o Fluminense deu domingo, segunda e terça. E o elenco se apresenta na quarta-feira. O Flamengo jogou domingo, no caso ontem, deu folga hoje, amanhã e na quarta. E só retorna, no caso, na quinta-feira, a apresentação da equipe para as atividades. A justificativa foi porque essa extensão aí de folga, vamos dizer assim, é para compensar o último mês, onde o elenco só teve 2 dias de folgas e tentando compensar aí, eles estão dando 3 dias nesse mês para tentar equilibrar os dias de trabalho e os dias de folga para os atletas rubro-negros. Quero que você deixe sua opinião no chat. Achou válido 3 dias consecutivos de folga para esse elenco? Acha que a decisão da diretoria, da comissão técnica foi acertada? Coloque seus comentários aqui abaixo também, que a gente vai estar respeitando sua opinião. Antes de falar do Vitor Pereira, tem uma informação do Jorge Nicola, mais uma vez essa informação. Não é nenhuma novidade, mas é importante aqui trazer para vocês, deixar vocês cientes, é que o Sevilha está flertando mais uma vez com o Gabigol, também não é de agora, e que o Sevilha está acompanhando de perto o atacante já tem um bom tempo, porque tem bastante tempo, né, que o Sevilha tem interesse no Gabigol, e uma pessoa próxima ao jogador do Flamengo, segundo o Jorge, confirma que existe sim esse interesse do clube espanhol, mas que até o momento ainda não tem uma proposta oficial para o Gabigol. O Sevilha acompanha de perto, vê uma necessidade para essa contratação, acha um jogador novo, decisivo e pronto, mas ainda não colocou nenhuma proposta na mesa. Mesmo assim, manter esse interesse, pode ser que esse interesse não surja em proposta ainda nessa janela, mas a tendência é que no meio do ano possa aparecer alguma coisa, segundo Jorge Nicola, tá? Como eu já falei para vocês, é uma história já repetida, eu particularmente não acredito tanto que isso vá acontecer. O Gabigol não acho que ele vá, principalmente com a saída do Sampaoli, para a Espanha nesse momento. Posso estar redondamente enganada, porque não tenho informação, mas é uma novela que Sevilha está acompanhando, Sevilha está interessado, Sevilha flerta com Gabigol. São notícias repetidas que vêm aparecendo o tempo inteiro, então não acredito de verdade que isso vai se concretizar por agora, tá? Mas, de qualquer forma, estamos aqui passando essa informação para vocês. Segundo o Guilherme Silva, da Jovem Pan, o técnico Vitor Pereira ele deve repetir mais vezes a estratégia que deu certo, que é não divulgar a lista de jogadores relacionados para as partidas. Lembrando que o Flamengo sempre divulga, geralmente um dia antes, após o jogo, a lista de relacionados. E nesse último jogo decisivo contra o Vasco, o Vitor Pereira optou para não divulgar essa lista. E aí ele deve fazer isso com mais frequência, principalmente nos 2 próximos jogos aí contra o Fluminense.
O treinador, com essa decisão, até para tentar poupar o vazamento de notícias e de escalação, que também não aconteceu nesse último jogo, o treinador ele ganhou um apoio internamente ali para executar essas ideias e para justamente esconder os nomes até o último minuto ali, vamos dizer assim, até os últimos minutos dessa partida. Então, assim, todos os atletas, a ideia do Vitor Pereira é o seguinte: todos os atletas têm que estar à disposição, têm que estar prontos, têm que estar preparados no treino no dia a dia, porque a lista final, né, de quem vai ser escalado, de quem vai ser o titular, só vai ser decidido na hora de fato ali que tem que ser divulgado, geralmente 1 hora antes da partida acontecer. Então, essa decisão, que foi até uma situação que a galera apoiou, né, internamente, o Vitor Pereira deve manter essa mesma ideia, pelo menos para essas próximas partidas, tá? Outra informação importante, para quem não lembra, do Richard Rios, atualmente ele está no Guarani, em São Paulo, e está despertando interesse de alguns clubes aí ainda nesse futebol brasileiro. O Richard Rios era volante do Flamengo da base, foi pouco aproveitado, infelizmente, no profissional. É um volante muito bom para quem está acompanhando o futebol do Guarani aí. Ele fez ótimas partidas e atualmente a multa dele é de 12 milhões de reais. Ele despertou o interesse de vários clubes no futebol brasileiro, inclusive o Palmeiras. Isso mesmo. Com a saída do Danilo, né, a situação que aconteceu, eles estão interessados em um outro jovem da posição. E o nome do Richard Rios aparece com muita força nos bastidores do Palmeiras. Se haver uma concretização dessa venda, né, do nosso ex-volante para qualquer clube brasileiro, o Flamengo ainda tem 25% dos direitos econômicos do jogador. Informação do Goal, né, da Raíssa Simplício, o Flamengo ainda tem direito a esses 20%. Então, o que acontece? Se ele for vendido, o Flamengo ainda ganha uma parte dessa transação e, infelizmente, o Flamengo não aproveitou o garoto. Não sei quem lembra, mas queria ouvir a opinião de vocês. O Flamengo poderia ter aproveitado melhor o Richard Rios, poderia dar mais uma oportunidade, até porque o valor da multa dele é baixíssima, poderia dar mais uma oportunidade para o menino? Deixa sua opinião aqui no chat também. Eu acho que ele é um jogador muito bom, assim como a gente tem falado do Igor Jesus, né? O Igor Jesus merecia também mais oportunidade na equipe rubro-negra, oportunidade essa que também não tem acontecido com tanta frequência. Infelizmente, não é por falta de meritocracia. Ele entrou, é um exímio marcador, tem dado conta do recado, mas infelizmente ainda não ganhou sequências de jogos aí com o Vitor Pereira. Tem uma outra informação também, que ela não é ligada exatamente ao Flamengo, mas eu quero saber da opinião de vocês, porque muita gente, né, me mandando no direct lá do nosso Instagram, Visão Rubra da Line Negra, falando: Letícia, o que você acha dessa notícia? Letícia, será que seria uma boa? Eu queria ouvir a opinião de vocês aqui também no YouTube, tá? Segundo o Ti Fernandes aí do Goal, o Lucas Veríssimo já se reuniu com a diretoria do Benfica nessa semana passada para discutir a possibilidade dele retornar para o Brasil. Ele está extremamente disposto a ouvir propostas de clubes brasileiros. O Flamengo não tem interesse, até porque o Flamengo não vê a zaga como uma posição carente, uma posição necessária. O Flamengo entende que Davi Luiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pablo e Rodrigo Caio, juntamente com o Cleito, que em alguns momentos ali é relacionado, são jogadores que o Flamengo está muito bem amparado para essa posição. Mas o Lucas Veríssimo vê com bons olhos voltar para o Brasil e o Corinthians e o Palmeiras está interessado aí em fazer essa proposta. E aí eu quero saber de vocês, torcedores, aqui também. Acha que seria interessante você contratar o Lucas Veríssimo, ex-zagueiro santista, que atualmente perdeu espaço ali no Benfica, mas que é um baita zagueiro? No meu ponto de vista, eu acho que valeria a pena, dependendo dos valores, sim. Principalmente pela questão da baixa do Davi Luiz, pela incerteza do Rodrigo Caio e pela não segurança do Pablo. Então, hoje, de zagueiros, eu sinto que a gente tem, basicamente, Fabrício Bruno e Léo Pereira. E eu acho o Lucas Veríssimo um ótimo zagueiro, um zagueiro muito completo, tanto na parte por baixo quanto na parte aérea. E, na minha opinião, ele serviria bastante para essa sequência aí que a gente tem na temporada em 2023. Então, deixa a sua opinião aqui no chat também, que a gente quer saber se você gostaria de contar com o Lucas Veríssimo, tá? Mais uma informação também, que é a questão da busca de reforços ainda para essa sequência da temporada, e o Vitor Pereira, inclusive, reforçou, né, que também está esperando esses reforços. O site torcedores.com deixou muito claro que o nome do Matheus Uribe, de 31 anos, do Porto, está muito próximo, e a diretoria, inclusive, deseja concluir essa operação e essa negociação nesses próximos dias.
já que a janela fecha agora dia 3 para o dia 4 de abril. Além do Matheus Uribe, o Flamengo também está conversando com o Ângelo Preciado, que é o lateral direito do Genk, que encerra contrato agora no meio do ano de 2023, da Bélgica, né? E o Braz e o Bruno Spindel, inclusive, já conversaram com o empresário do jogador, que simplesmente é quem? 3 chances para vocês descobrirem. Isso mesmo. O empresário dele é o Giuliano Bertolucci, para tentar finalizar a contratação desse atleta, porque o Flamengo entende que a reposição nesse setor se faz mais necessária do que nunca, principalmente após a lesão do lateral direito, né, do Mateuzinho. Então, assim, o Flamengo está aí em conversas para tentar a contratação do Ângelo Preciado através do seu empresário, do Giuliano Bertolucci, tá bom, galera? Então, essas foram as informações dessa segunda-feira. Deixe o seu like se você chegou até o final do vídeo, é importante. Se inscreva se você não é inscrito. Nos ajude compartilhando esse vídeo, live informativa, com suas redes sociais de maneira geral, para ajudar no crescimento do nosso trabalho, tá bom? Saudações rubro-negras, até amanhã. Isso aqui é Flamengo e uma excelente noite.